Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um prazer estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Muito obrigado por estar novamente aqui acessando o nosso canal e acompanhando aí as nossas mensagens. Você é muito importante aí no nosso ministério. Eu quero te desafiar, se você não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, que assim você recebe sempre uma notificação quando uma nova mensagem for colocada. Também gostaria de te pedir para compartilhar com alguns amigos essas mensagens para ajudar-nos a alcançar mais pessoas. Cremos que a palavra que estamos trazendo é realmente uma palavra de Deus para o coração das pessoas e queremos então que o maior número de pessoas seja abençoado com esta mensagem. Se você puder nos ajudar nisso, escolha aí 3 amigos seus e compartilhe com toda oportunidade, compartilhe essas mensagens com eles, tá bom? Vamos então, a mensagem de hoje está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10, conta a história de Zaqueu, e a história de Zaqueu é muito interessante. Jesus termina dizendo: hoje veio salvação a esta casa. E o tema que nós vamos adotar para a nossa meditação aqui é salvação para a minha casa. Vamos ler a história de Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu era um publicano. Na verdade, ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram contratados pelo governo de Roma para cobrar tributo dos povos que os romanos tinham conquistado em batalha. Por isso, os compatriotas de Zaqueu, porque Zaqueu era um judeu, e trabalhava para o governo de Roma cobrando imposto dos judeus para os romanos. E ele ganhava uma comissão por isso, e é assim que ele ficou rico. Na verdade, ele chefiava os publicanos. Ele era um chefe do posto fiscal de Roma, na terra de Israel. E isso gerava uma antipatia nesse profissional para com a comunidade. Os judeus odiavam os cobradores de impostos e, na verdade, até pensavam que eles mereciam mesmo era ir para o inferno, não ser salvo. Mas Jesus vai na casa de um cobrador de impostos, na verdade de um chefe de cobradores de impostos, e então as pessoas começam a criticar Jesus por tal atitude. Mas Zaqueu conseguiu levar a salvação para dentro da sua casa. Eu quero convidá-lo a pensar comigo neste tema: salvação para a minha casa. Para trazer a salvação à minha casa, eu preciso desejar conhecer Jesus
A Bíblia diz que Jesus ia passando. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Oportunidades não duram para sempre. Elas passam. O momento de você aceitar Jesus não vai permanecer para sempre. Você precisa ouvir o Evangelho, vai ser tocado pelo Espírito Santo e você precisa reagir e responder bem, tomando a decisão de aceitar Jesus. Você não pode ficar adiando isso indefinidamente. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Há um tempo para a oportunidade. Jesus ia passando. Jesus viu Zaqueu e Jesus os chamou pelo nome. E quando chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Antes de você pensar que deseja conhecer a Deus, Deus já pensou em você, Deus conhece toda a sua vida, Deus já te ama e Deus já está procurando por você. E Ele te ama assim mesmo, do jeito que você é. Ele conhece tudo a seu respeito, conhece seus pecados, mas Ele ama você e Ele quer libertar você da escravidão ao pecado. Jesus mandou Zaqueu descer depressa. Disse-lhe, Zaqueu, desce depressa. Deus não gosta que a gente fique adiando, postergando, atrasando a nossa tomada de decisão. Ele sabe que a nossa vida aqui é curta. Ela não dura para sempre. E o nosso momento de tomar a decisão precisa ser rápido. Cada minuto da nossa vida é importante, porque Deus sabe que nós não temos uma eternidade aqui. Temos apenas alguns anos de vida que passam brevemente, é como uma neblina. Então ouça logo, obedeça logo, venha logo comprometer-se com Deus e viver o projeto de Deus para a sua vida. Jesus disse para Zaqueu, desce depressa. O que você está esperando que até hoje não aceitou Jesus? O que você está esperando para ir para a igreja e ser batizado? O que você está esperando para se comprometer com a obra de Deus e fazer algo para a eternidade? Jesus revelou o desejo de hospedar-se na casa de Zaqueu. Hoje me convém pousar em tua casa. A palavra traduzida por casa na nossa Bíblia, no grego é a palavra oikos. E ela tem um sentido mais amplo, incluindo a ideia das pessoas que estão em torno e moram ali, vinculadas àquela família. Então envolve família, envolve empregado. Hoje me convém pousar em tua casa, eu quero entrar na tua casa, eu quero estar na tua casa. A ideia aí, quero me envolver com as pessoas do seu relacionamento. Jesus se interessa por você e pelos seus. Um dia, Paulo e Silas disseram para o carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E então ele e os seus creram, foram batizados e a salvação chegou também naquela casa. Você pode ser o instrumento de Deus para abrir as portas, se convertendo e toda a sua família vir a se converter também. Segunda coisa, para trazer a salvação para minha casa, eu preciso responder rápido ao chamado de Jesus. Diz a Bíblia, e apressando-se, desceu. Versículo 6. Zaqueu apressou-se e desceu. Eu preciso me humilhar, preciso reconhecer a minha necessidade de conversão, preciso fazer isso logo. Zaqueu recebeu em sua casa a Jesus com alegria, diz a Bíblia, e recebeu com júbilo. Este é o tempo, este é o momento, o tempo é agora, é a melhor coisa que você pode fazer da sua vida, é
entregar-se a Jesus, é aceitar Jesus. Então faça isso alegremente. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida e te garanto, vai ser a melhor na sua também. Aceite Jesus. Terceiro, eu preciso aceitar fazer mudanças em minha vida para que a salvação possa entrar na minha casa. Zaqueu se dispôs a compartilhar o que ele tinha com os que nada tinham. Versículo 8 diz: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Eu não posso servir a Deus e ao dinheiro. Eu não posso servir a Deus e continuar sendo um avarento. Compartilhar, dar, ofertar é o melhor remédio para vencer a avareza. As pessoas avarentas têm muita dificuldade de reconhecer que o são. Mas eu vou te dar aqui algumas dicas, se você for honesto consigo mesmo, você vai perceber se tem problemas com a avareza. Você tem dificuldade de dar as coisas? Você tem dificuldade em ser generoso e abençoar outras pessoas? Você é muito egoísta de pensar aquilo que é meu e eu vou guardar para mim porque eu quero me prevenir? Você tem dificuldades em honrar a Deus com o dízimo? Você tem dificuldades em ofertar para a obra de Deus? Você tem dificuldade em ajudar o próximo com uma cesta básica, com um socorro numa hora de uma dificuldade? Se tem, há sinais de avareza aí, de apego ao dinheiro, de escravidão ao dinheiro. O dinheiro é um excelente servo para nós, mas ele nunca pode ser senhor da nossa vida. Deus pode te dar muito dinheiro, muitas riquezas, mas você não pode se tornar escravo daquilo que Deus te deu. Mantenha o dinheiro no seu lugar, como seu servo. Não deixe ele subir para a sua cabeça e para o seu coração. Deixe Deus preencher sua mente e o seu coração. E faça do dinheiro um instrumento para poder honrar a Deus e realizar a vontade dele. Não se apegue a isso. Meu conselho para você, se você percebe que tem dificuldade com isso, comece a fazer exercícios práticos de doar, de abençoar, de ajudar pessoas, para que você vá vencendo a avareza. A Bíblia diz que nenhum avarento tem herança no reino de Cristo e de Deus. Jesus diz que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E o problema que Jesus estava mencionando ali foi quando ele disse para aquele homem rico: venda o que você tem, dê para os pobres e vem me seguir. O camarada desistiu do sonho dele de seguir Jesus. Quando o dinheiro sobe para a nossa cabeça e para o nosso coração e começa a querer dominar a nossa vida, estamos em sério perigo de nos perdermos por causa da avareza. Então não deixe ela subir para a sua cabeça. Põe o dinheiro como seu escravo. Deixe ele te servir. Nunca você servir ao dinheiro. Aprenda a dar do que você tem e ajudar pessoas. Aprenda a investir no reino de Deus, fazer prosperar o evangelho. Invista na obra missionária. Invista num trabalho digno que você confia e acredita que está fazendo algo para glorificar a Deus. Invista. Eu não estou dizendo que invista em qualquer lugar. Tem muita gente por aí que são aproveitadores de situação e da boa-fé do povo. Mas tem gente fazendo trabalho sério e que precisam ser financiados por pessoas comprometidas com a verdade. O melhor remédio para a avareza é aprender a dar, a ofertar, a compartilhar. Zaqueu se dispôs a fazer restituição. Ele disse: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ele estava disposto a devolver aquilo que tinha tomado de forma indevida dos outros. O sinal mais forte do arrependimento na vida de alguém é a disposição em reparar danos causados. É a disposição de devolver
o que foi roubado. É a disposição de consertar um relacionamento quebrado. Faça restituição como Zaqueu. Conserte aquilo que você estragou com o seu pecado. O povo criticou Jesus por causa de hospedar-se na casa de um pecador, mas aquele pecador estava dando um sinal de um profundo arrependimento. Versículo 7, nós lemos: e vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Quando você estiver andando como Jesus, dando atenção a pessoas que os outros desprezam, porque Jesus estava dando atenção a um publicano, quando estiver indo atrás e acreditando em pessoas que os outros não acreditam, você será criticado. E afirmo isso porque Jesus foi criticado. Mas não ligue se você for criticado por estar fazendo isso, porque Jesus também foi criticado por comer com um chefe de publicanos. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Jesus garantiu que a salvação tinha entrado na vida de Zaqueu e nos seus relacionamentos, no seu oikos. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. A razão de Jesus ter vindo a este mundo é porque pessoas preciosas se perderam, pessoas amadas se perderam. Versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É necessário que você reconheça estar perdido para aceitar a ajuda do Salvador Jesus. Quando você reconhece a sua falência espiritual e você aceita a Jesus como o único e suficiente Salvador, Ele o salva de verdade. Isso pode acontecer hoje mesmo. Se você entende que você é um pecador, não use isso como desculpa para não ser um crente. Porque o melhor crente é aquele que reconhece ser o pior pecador. Paulo diz: fiel é esta palavra, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando você se vê como o pior dos pecadores, você pode se tornar um dos melhores crentes no Senhor Jesus. Porque Jesus veio buscar o que estava perdido. Jesus diz que há maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Hoje a salvação pode entrar na sua casa. Reconheça seus pecados e aceite o Salvador Jesus. Vamos orar. Você pode dizer a Jesus assim: Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que estou perdido. E eu aceito o Senhor como meu Salvador, porque o Senhor veio para salvar o perdido. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Se você tomou essa decisão e fez essa oração, compartilhe isso comigo aí no canal. Eu quero poder te ajudar. Deus abençoe sua vida. Tem aí os dados da nossa igreja a seguir. Caso você queira compartilhar essa mensagem com seus amigos também, nós ficamos muito agradecidos. Tenha uma ótima semana.